Aham. Bom dia, queridos! Bom dia, terceiro dia de leitura. Ser bom não é ser bonzinho, do Cláudio Tebas. Nós viemos agora do Aliança Ativa, Aliança 559, do Liderança 5 e 2, o L5. E nós falamos sobre a independência do Brasil. Hoje é 7 de setembro. E Rita de Cássia trouxe uma frase interessante a partir das reflexões que nós fizemos lá. Disse, né, o Brasil, 200 anos de independência, cheio de dependência. Eu adorei essa frase, Rita de Cássia. Foi muito boa, foi inspiradora. Muito bom, queridos. E vamos ver aí. Você deu votação. Peraí. Está falhando a sua internet aí, Rita de Cássia. Só uma correção. Eu escrevi na experiência cheio de pendências. Pendências para resolver. Luiz Marcelo deve ter dislexia, às vezes ele não lê direito. Ah, tendências a resolver? Não era pendências? Eu copiei, hein? Deixa eu ver. Pendências, está escrito aqui, ó. Eu copiei seu texto. Pendências. Estava escrito lá. Né. Então, pendências, não dependências. É isso que ela está Pendências. falando. Interdependências e pendências. Mas é que você está falando de... Então... Falando de dependências? Você falou dependência. Interdependências e pendências? Não, tem pendência, não dependência. Normalmente, essas pendências normalmente são emocionais. Normalmente são emocionais. E você vê que o nosso país é um país completamente emocional, né? Ele tem esse lugar do amor desajustado, né? Na verdade, o planeta todo tem um lugar de um amor desajustado. Na Europa, é uma falta de amor, e aqui é um excesso de amor. Aqui falta limite, lá falta romper limite. Mas aqui assim se mata por amor, né? Tem essa peste aí. Isso, aqui se mata por amor, e lá... Aqui se mata por amor, e lá morre por falta de amor. As pessoas se matam. As pessoas se matam por falta de amor. Exatamente. Não é só se mata, não. Morre por falta de amor. Né? Por agonia, por angústia, por uma série de coisas. Né? Não é só a questão do suicídio, não. Eu tô vivendo isso à minha volta agora com uma pessoa querida que foi operada ontem com câncer no pulmão. E ela foi operada? Por desamor. Né? Por desamor. Exatamente isso, cara. Então... Mas câncer, falam que câncer é uma mágoa, né? A pessoa que guarda mágoa. Depende, depende, o lugar onde você produziu esse câncer, etc. Também tem isso, não é só a questão do câncer. Né? Se você produz um câncer no intestino, é uma coisa, se produz um câncer no pulmão, é outra. São frequências diferentes aí. E precisa ser muito bom, eu sempre falo isso, precisa ser muito bom para você produzir um câncer. Essa frase não é minha, é a frase do Tony Robbins. Ele fala, 10 anos para você produzir um câncer, não é de um dia para o outro você produz um câncer. Você está produzindo, construindo esse lugar. Precisa ser todo dia, você entende? Porque senão é destruído aquilo. É a mesma coisa um projeto que você começa a construir o projeto e não dá continuidade, ou não faz o que tem que ser feito. É a mesma coisa. Você produzir uma doença, cara. Seja um infarto, o que quer que seja. Leva anos você produzindo aquilo. E tudo isso é o quê? Está ligado a um desajuste emocional, porque o amor está ligado às emoções.
diretamente ligado às emoções. Foi o que a gente viu ontem com o Cláudio Tebas. Qual é a necessidade do amor, né? Qual é o amor que está afinado, que está tudo em ordem. Enfin, mademoiselle, monsieur, enfin. Ah, je parle français, hein? Je n'ai parlé français. Parler pourquoi? Petit. Un peu. Un peu. Un Não peu. pode. Un peu, não pode. Un peu. Un peu. Parler un peu. Vous Bora allez lá, vamos ler. apprendre. Vous allez apprendre. Bora, Vamos ler? toca o barco. Toca o barco. Vamos abrir aqui o arquivo. Vocês têm alguma pergunta enquanto eu abro o arquivo? Quer café? Estou tomando, eu quero comer. Quero fazer uma tapioca para mim. Tapioca acabou aqui em casa. Eita. Fiz a massa ontem. Foi no mercado? Fui, esqueci Ontem, arroz. Porrada. Ontem alguém estava preocupado com a compra que tinha que fazer. Na hora da aliança ativa, a pessoa assim, não, e a compra? Bora lá. Ontem eu também fui ao mercado aqui de Belo Horizonte e tinha camisetas lá dos funcionários dizendo que era o terceiro melhor mercado do mundo, votação aí de companhias turísticas. Aí eu pensei, quais serão os dois primeiros? Um falou que era Barcelona, outro Alemanha. Você sabe quais são, Luiz Marcelo? Não sei, não tenho ideia, cara, disso. Mas Tá bom. Interessante isso. Tudo preparado. Estamos a postos. Tcharam, param, pam, param, pam, pam. Vamos voltar aqui. Bora lá? A escuta. A qualidade da nossa escuta varia de acordo com a intenção com a qual iremos para uma conversa. Se vamos debater algo, certamente nosso desejo será vencer ou, no mínimo, convencer. Nesse modelo de conversa, típico da competição, a nossa escuta tem por objetivo desqualificar a fala do outro e filtrar aspectos dela que sirvam ao nosso propósito. Quando se tem no outro um oponente a ser abatido, como no debate, por exemplo, usamos e abusamos de frases iniciadas por conjunções adversativas, como mas, por outro lado, porém e até mesmo expressões como tantos por cento dos brasileiros. Se por um descuido em nossa guarda percebemos que concordamos com o outro, tentamos nos recuperar com o Salvador ainda assim. À medida que os ânimos se acirram, vamos nos valendo de outros recursos mais agressivos, como acuar o oponente utilizando expressões coletivizantes. Ninguém vê isso com bons olhos ou todo mundo sabe que não é bem assim. Sem explicarmos muito bem quem é ninguém ou quem é todo mundo, trazemos esse povo oculto para reforçar não apenas os nossos argumentos, mas de qual lado estamos. Situação clássica de quando passamos a escalar os conflitos. Segundo o economista e mediador Friedrich Glasgow, que verificou um padrão em forma de escada para quando travamos batalhas com terceiros, 48, ainda segundo ele, o modelo é feito por uma escada de 9 degraus, iniciando-se sempre pelo degrau mais alto e descendo a escada conforme o conflito cresce. Na prática, Glasgow quis trazer a alusão de que afundamos ou dissemos ladeira abaixo quando não conseguimos usar as ferramentas corretas para acabar com o confronto. Por outro lado, quando nossa intenção não é competir, mas cooperar com outro para chegarmos a um termo comum, a nossa escuta se torna permeável, acolhedora, compassiva, lúdica e empática. O psicanalista Christian Dunker e eu entendemos que a escuta cooperativa tem um processo não linear, que se desenvolve em 4 tempos que chamamos de os 4 H's da escuta. 49. Hospitalidade. Acolher o que o outro diz na sua linguagem e no seu tempo próprio. Hospital. Ter cuidado com as palavras como se cuida da relação entre os que se encontram debilitados. Hospício. Permitir-se ser quem é, abrindo-se ao estrangeiro, em nós e no outro, com todas as incoerências e contradições. Hospedeiro, carregar, compartilhar e transmitir a experiência vivida. A porta de entrada para a escuta lúdica, cooperativa e empática é a vulnerabilidade. Quando deixamos entrar a realidade pela nossa porta, acolhendo-a verdadeiramente, permitimos que o outro possa ver tudo o que passamos também.
pela porta aberta para podermos estar ali diante dele. Isso nos conecta, pois ele igualmente está cansado em sua jornada e, como você, o que mais precisa é de uma pausa, um ponto de parada, uma hospedagem onde possa descansar. A escuta hospitaleira acolheu o viajante, seja quem ele for, esteja ele como estiver. Uma antiga tradição do Império Turco Otomano pregava que o anfitrião só poderia falar depois que o hóspede falasse. A primeira palavra era do viajante para sinalizar que a casa era tão sua que enquanto ele ali estivesse hospedado a sua língua equivaleria, assim como seus costumes. Nessa antiga tradição, o silêncio do anfitrião nos lembra que ser hospitaleiro requer o cultivo de um silêncio interno, não um silêncio de ausência, mas de presença, respeito e consideração pela palavra do outro. Um silêncio que se movimenta internamente para nos deixar despertos, mas não ostensivos, atentos, mas não vigilantes. Esse silêncio pode acontecer de várias maneiras, mas sempre terá o feitio de um parêntese ou de uma descontinuidade. É assim que passamos da hospitalidade para o hospital, nesse intervalo da vida no qual podemos cuidar de nós mesmos. Fins de semana podem ser como hospitais para a rotina devoradora de almas. Hospitais são lugares de cuidado e silêncio, de meditação e parada. Depois de acolher o outro, a escuta deve tratar, colocar em cima da mesa, trazer à luz, colocar em situação e partilha o que nos inquieta. 50. No segundo tempo da escuta, o cuidado hospitalar é uma consequência do conforto da hospedagem. Quem faz longas caminhadas, como o caminho de Santiago, por exemplo, sabe que aqui e ali se encontram os paradores, local de acolhida do peregrino. Nesses locais de acolhimento, o cuidado é um fluxo secular e ininterrupto. Neles o peregrino deixa os provimentos de que não mais precisa e leva os que serão úteis dali em diante em sua caminhada. Da mesma maneira, no tempo da escuta hospitalar o caminhante sente-se seguro para deixar sobre a mesa as suas mazelas e carregar consigo o zelo que lhe é dedicado. O acolhimento e o cuidado genuínos nos conduzem ao terceiro H da escuta, um lugar estranho em que o estranho de nós mesmos se sente livre, acolhido e cuidado o suficiente para ter coragem de se manifestar. É o lugar de nossa própria loucura, lugar onde ambos se permitem ser como são. Uma boa escuta não deve se intimidar diante da experiência do hospício. Ela deve atravessá-lo como parte decisiva do encontro e da redescoberta do mundo e de si. Na nossa loucura sempre se insinua, ainda em voz confusa ou abafada, um fragmento de nosso desejo. É por isso uma vida que não enfrenta as próprias loucuras, inocências, contradições ou irracionalidades é uma vida pobre, que adia a questão do desejo. Quanto ao que queremos na vida e ao que somos, deixemos isso para depois. Quanto às perdas, decepções e incertezas, o amargo remédio universal, trabalha que passa. 51. O ciclo da escuta se fecha para se reiniciar ininterruptamente no H de hospedeiro. É quando o peregrino vai embora e tanto ele quanto seu anfitrião tornam-se portadores e transmissores da experiência vivida. Na comunicação não violenta e na linguagem do palhaço, como artes do encontro, a escuta segue o fluxo simpático dos 4 Hs tanto no que promove de acolhimento e cuidado de si quanto do outro. Saber escutar é a habilidade essencial do palhaço, sobretudo os que trabalham em relação direta e real com as pessoas. Todas as outras técnicas, como acrobacias, malabares, mágicas, por exemplo, são artifícios utilizados no início da apresentação como iscas para que o encontro aconteça. O palhaço aproveita esse momento inicial, que chamamos de convocatória, para ir sentindo a temperatura daquele coletivo que se forma em tempo real na sua frente. Para um bom palhaço, não existe plateia. Existe essa plateia, com essas pessoas, com esses humores, que somados compõem um humor coletivo. Aos poucos o palhaço vai escutando a frequência da plateia e vai se sintonizando no mesmo canal. Uma vez que o palhaço e a plateia parearam seus duetotes, 52 o desafio passa a ser a manutenção do fluxo de conexão. Para isso, o palhaço deve se empenhar para escutar as necessidades desse público que são dinâmicas, tentar compreendê-las e buscar em seu repertório que poderia atender, ou tentar atender às necessidades detectadas. Acredite, o simples fato de o palhaço reconhecer as necessidades do grupo, ainda que não tenha como atendê-las, é suficiente para que ele e a plateia se conectem afetivamente. Gente, estou vendo que vocês estão com calor, querem que aumente o ar condicionado ou quem está cansado pra caramba depois de um dia inteiro de convenção levanta a mão. Agora levanta quem ficou com vergonha de assumir. Nesse ponto, para um instante para fazer uma brincadeira. O parágrafo a seguir é quase igual ao parágrafo acima. Só troquei as palavras palhaço, plateia, público, ele e grupo por outras que estão em negrito. Vamos brincar e ver o que acontece. Uma vez que você e outro parearam seus duetotes, o desafio passa a ser a manutenção do fluxo de conexão. Para isso, você deve se empenhar em escutar as necessidades do outro, que são dinâmicas, tentar compreendê-las e buscar em seu repertório que poderia atender, ou tentar atender às necessidades detectadas. Acredite, o simples fato de você reconhecer as necessidades do outro, ainda que não tenha como atendê-las, é suficiente para que você e outro se conectem afetivamente. Criei essa brincadeira para tornar concreta as similaridades entre a arte do palhaço e a comunicação não violenta. Assim como Marshall Rosenberg ao definir a CNV poderia estar falando de palhaçaria, quando descrevo o processo de escuta entre palhaço e plateia, eu também poderia estar falando do mesmo tema. 19. Quando falamos sobre comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg, podemos dividi-la em duas partes. A primeira é expressar-se de acordo com 4 componentes essenciais: observar sem avaliar, expressar seus sentimentos, reconhecer e expressar suas necessidades distinguindo-as das estratégias e, finalmente, fazer um pedido claro e objetivo. A segunda, por sua vez, é apoiar-se nos 4 componentes para receber o outro com empatia. Esse processo, como já falamos, inicia-se pela escuta de si. Marshall fala que para isso podemos colocar as orelhas da CNV para que elas nos ajudem, como uma tecla SAP, fazendo com que possamos traduzir empaticamente o que o outro está querendo nos dizer, e não o que ou como está dizendo. Isso requer o exercício dos 4 Hs da escuta, hospitalidade, para receber o outro como ele estiver e acolher as palavras dele como chegarem. Momento em que o viajante exausto joga suas mochilas no chão, sem cuidado, cansado de tanto carregá-las. A escuta hospitaleira que acolhe o movimento sem julgamento nem crítica. O hóspede precisa se esvaziar. O próximo H é o hospital em que cuidamos do outro por meio do cuidado com as suas palavras e atitudes. É um momento em que pequenas perguntas e pontuações podem as duas partes da comunicação não violenta surtir o efeito terapêutico de que outro se escute ao tentar respondê-las. Conhecendo os 4 componentes da CNV, você pode formular questões que o ajudem a reconhecer seus sentimentos e necessidades. Não há tempo certo para ficarmos no hospital. Perceberemos que transitamos para o próximo H quando sentirmos que o que estava oculto ou não nomeado começa a emergir. Quando ele passa a tocar a superfície do que ele nem sabia sobre si mesmo. Quando as suas necessidades ganham nome próprio sem precisar se esconder. Significa que chegamos ao H do hospício. Acolhido e cuidado, ele pode agora simplesmente ser. O último H da escuta se concretiza no 4º tempo da comunicação não violenta. Quando somos inoculados com o pedido do outro e nos tornamos portadores do que ele sente e precisa, temos agora o H do hospedeiro. Quando transmitirmos a ele a nossa resposta, ele se tornará o anfitrião que já fomos dele e reiniciaremos o ciclo da CNV e da escuta.
20 nas minhas apresentações de palhaço em eventos corporativos. Sempre peço para que não tenha música na entrada. Gosto de iniciar assim, só eu, minha mala, passando no meio da plateia, que, na maioria das vezes, é muito numerosa, 200, 300, 500 pessoas. A travessia silenciosa tem propósitos estratégicos e pedagógicos. Vale aqui comentar que a figura do palhaço em minhas apresentações corporativas não tem caráter de entretenimento. Nada contra o entretenimento, é claro, minhas questões dizem respeito apenas à forma e ao propósito como é inserido. Meu trabalho é divertir, não entreter. São coisas diferentes. Tive clareza disso muitos anos atrás, quando, depois de uma apresentação que tinha como única finalidade entreter as pessoas, me senti triste. Havia chegado cedo como sempre faço para me ambientar e sentir o clima, e por isso fui testemunha do quanto o dia tinha sido difícil para todos ali naquela sala de convenções. Falas duras sobre metas não alcançadas, expectativas de demissões, gráficos e mais gráficos e intermináveis apresentações cheias de PowerPoint. Olhava as pessoas e elas estavam cabisbaixas, tristes mesmo. A minha apresentação, ao fim do evento, parecia ter a única finalidade de fazer com que todos saíssem pra cima, com a sensação momentânea de que um dia ruim tinha sido bom. O julgamento do julgamento. Me senti ferindo meu propósito. Não sou palhaço para anestesiar as pessoas. Tenho o desejo genuíno de ajudar a despertá-las. Diversão deriva do latim divertere, virar-se, mudar o ângulo, ver por outro lado. 53. Divertir-se é despertar o olhar para outro jeito de ver a realidade. O riso que o palhaço provoca não é o do entretenimento, mas o da diversão. O entretenimento distrai, a diversão desperta. Desde esse dia passei a tirar o meu nariz vermelho no fim das apresentações e promover reflexões sobre o que foi vivido na experiência da relação entre mim, palhaço, e a plateia. Entre tantas ponderações acerca de escuta, pertencimento e confiança, conversamos sobre o propósito da minha entrada sem música pelo meio do público. Explico que faço isso para que a gente possa conversar sinceramente sobre um assunto muito importante, o julgamento. Eu lhes lembro de que enquanto eu passava ali no meio, sem nenhuma trilha sonora que amenizasse a minha presença, podia observar o desconforto de vários deles. Era palpável. Palhaços são estigmatizados. Têm uma péssima imagem e gozam de reputação pior ainda. Somos associados a maus tratos, pagar mico e a assombrações de filmes de terror. Quando eu entro pelo meio da plateia, as pessoas que ficam desconfortáveis estão vendo esses palhaços que estão armazenados em suas experiências e crenças anteriores, não eu. É por isso que, assim que chego ao palco, eu olho para as pessoas e digo sinceramente, eu sei que muitos de vocês não se sentem confortáveis com a minha presença. Sei que nós, palhaços, temos fama de fazer grosserias, mas peço que vocês olhem atentamente para mim, dou uma breve pausa. Tenho jeito de quem vai maltratar alguém. Garanto a vocês que, se uma única pessoa se sentir desrespeitada, para mim a apresentação terá sido um fracasso. Conto então sobre a percepção do alívio em seus corpos depois da promessa de bom trato e, em resposta, eles sempre concordam com a cabeça. Mas eu continuo. Seria justo julgá-los por terem me julgado inicialmente, por terem ficado desconfortáveis. Após breve burburinho, respondo. Estou convicto de que não. Vocês simplesmente não tiveram alternativa. Nesse momento, dou a eles a explicação da minha amiga neuropesquisadora Inês para o fenômeno do julgamento instantâneo. Ela ensina que os seres humanos levam entre 1 e 1 ano e meio para aprender a palavra porta, objeto mágico que nos leva para fora ou para dentro. Uma vez que aprendemos porta, o cérebro escaneia a experiência, armazena características daquilo e, toda vez que nos deparamos com algo com aquelas características, transfere a aprendizagem. Isso acontece em apenas um 20avos de segundo. Maravilhoso. A vida seria um inferno se toda vez que nos deparássemos com uma porta fizéssemos a pergunta: o que é isso? Não teríamos sequer sobrevivido à pré-história como espécie humana. O que é isso? Toim. Um mamute. O que é isso? Toim. Outro mamute. Se, por um lado, a transferência instantânea de aprendizagem nos trouxe até aqui, por outro, oferece um problema. O nosso cérebro faz isso com mamute, porta, carro, bicicleta e, gente, e acrescenta-se um temperinho nesse processo. Nossa aprendizagem acontece de duas maneiras, ou por repetição, tabuada, por exemplo, ou por emoção. Nesse segundo caso, basta um evento para que aquilo seja aprendido. Pois bem, quando encontramos uma pessoa que tenha características de alguém que nos lembra uma única experiência emocionalmente negativa, pumba, em um 20avos de segundo nosso cérebro transfere para ela a aprendizagem, e falamos mesmo sem saber bem o motivo. Não fui muito com a cara daquela pessoa. O inverso também vale, meu santo bateu com o dele na hora, um 20avos de segundo e o julgamento foi feito. E é por saber disso que peço para que as pessoas da plateia me olhem no início das apresentações. Ali me comprometo a não agir como o cérebro delas supõe que palhaços agem. Como sei que esse primeiro julgamento é instantâneo e inevitável, minha fala tem o objetivo de dar tempo para que elas saiam do modo catálogo, me escaneiem e tenham condições de me oferecer um julgamento mais justo como um novo, particular e único indivíduo. Esse julgamento instantâneo gerado pelo que Inês chama de viés inconsciente se difere do outro, denominado por Marshall Rosenberg como julgamentos moralizadores. Esses são fruto de um elaborado processo anterior de construção de juízos de valor e estão relacionados ao quanto julgamos aqueles que agem em dissonância ao que acreditamos. É importante não confundir juízos de valor com julgamentos moralizadores. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Por exemplo, podemos valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com nossos juízos de valor. Por exemplo, a violência é ruim. Pessoas que matam as outras são más. 54. Termos consciência de por que como julgamos pode nos ajudar, portanto, a modificar nosso comportamento em relação aos outros. Eles não são maus, nem bons, nem isso ou aquilo porque agem de acordo ou em desacordo com nossos valores. Lembrando aqui o que diz Joubert sobre Pat McGee, mostrando que, se tivesse vivido a mesma vida que ele, talvez teria feito as mesmas escolhas. O outro também não é o conjunto de informações inconscientes que nos abalam em um 20avos de segundo. É preciso dar tempo para entendermos que o encontro é com esse palhaço, não com todos que nos assustam. A consciência do motivo e de como julgamos o próximo também pode nos permitir que sejamos mais compassivos com o próprio ato de julgar, oferecendo ao julgamento um tribunal mais justo. E a nós, réis mortais, que julgamos por medo, hábito, insegurança ou inconsciência, o necessário cuidado, para que acolhidos em nossa humanidade, possamos nos transformar. Dominique Barter, 55, discípulo de Marshall Rosenberg, diz em bela carta por ele postada em seu Facebook. Perdemos valioso tempo e reflexão procurando criticar o ato de interpretar. Entramos em espirais de contradição ao julgar negativamente o próprio ato de julgar. Essa nossa capacidade avaliativa é um valioso esforço de compreender, de comparar o presente com os aprendizados do passado e as previsões do futuro. Buscamos padrões, rotulamos e diagnosticamos na procura dos significados e das melhores respostas. Onde nos perdemos e onde é criado um terreno fértil para a divisão, é em juntar o que acontece com o que pensamos dele, do acontecimento. É a mistura entre o fato e nossas leituras dela a resposta que encontramos que nos leva a respostas perigosas, não o ato de observar ou o ato de interpretar em si. Nessa mistura, nós nos confundimos e potencialmente nos convencemos de que o julgamento que tomamos é o próprio fato. 56.
21. O propósito essencial da CNV é promover conexão humana. Nas palavras de Marshall, identifiquei uma abordagem específica da comunicação, falar e ouvir que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa compaixão natural floresça. Num nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. 57. Quando o nosso jeito habitual de conversar não está nos conectando, quando estamos brigando, discutindo, quando o clima está ruim e não conseguimos romper o ciclo, é preciso fazer alguma coisa a respeito. É preciso arriscar, com toda a sua imprecisão, e ousam achar que, seguindo o fluxo natural, uma hora a gente se entende. Ted Hall, 58, especialista em sociocracia, fala que o fluxo natural é quando as pessoas falam no momento em que se sentem movidas a falar. É o que acontece fora arriscar é preciso. De qualquer formato acordado, estudos mostram que a ausência de intencionalidade em cada rodada, quando uma pessoa fala por vez, se manifesta em padrões opressivos. 59. O pensamento acima é corroborado pelos mediadores de conflitos e especialistas em comunicação não violenta Sandra Caselato e Urias. Muitas abordagens, métodos, técnicas, processos, metodologias e tecnologias sociais conseguem contrabalançar essa tendência humana de reproduzir o conhecido, que dificulta e retarda transformações importantes nas diversas estruturas de poder das nossas sociedades. Dentre elas estão a comunicação não violenta, CNV, abordagem centrada na pessoa, ACP, processo e teoria, arte de anfitriar conversas significativas, Art of Hosting, Al, que englobe o World Café, Proaction Café, apreciação investigativa, círculo etc., sociocracia, democracia profunda, fórum, ZEG, entre outras. Apenas o fato de buscarmos praticar uma dessas abordagens que desnormalizam as formas de interagirmos não é em si garantia de que não reproduziremos as estruturas e relações de poder nas quais fomos socializados e que se tornaram parte de nossa identidade. É um exercício constante manter um olhar questionador para perceber-se inadvertidamente. Estamos reproduzindo os modelos que estamos buscando transformar. 60. Vamos imaginar um fato cotidiano hipotético e ver como seria tentar abordá-lo sem a CNV, que chamo aqui de fluxo habitual. Depois de analisá-lo, faremos o mesmo exercício seguindo a CNV. O fato: você chega na cozinha e encontra o prato do seu filho sujo na pia. Os pratos que ele usou ontem e anteontem também ainda estão lá. Fluxo habitual meu que mendo aqui. Versão standard Carlos Eduardo. Venha já aqui. Dou 3 minutos para estes pratos estarem limpos e guardados. Entendeu? Fluxo habitual 2 eu mando aqui. Versão surtei. Mas quem nunca? Carlos Eduardo. Eu quero a porra dessa pia limpa agora. Deu para entender? Fluxo habitual 3 eu que mendo aqui. Versão toma vergonha na cara Carlos Eduardo. 3 pratos na pia. 3. Quem vai limpar? Eu. Fluxo habitual 4 eu que mendo aqui. Versão sou fofo, até brinco. Cado, que legal, você está deixando pratos sujos na pia. É para alguma exposição até este ponto. O foco foi ter a pia limpa. Não houve o desejo real de conexão empática. Vamos ver agora duas possibilidades de como seria sair do fluxo habitual e organizar a frase arriscando usar a CNV. Fluxo CNV1. Como não sei bem, prefiro ser literal. Filho, observei que você deixou 3 pratos sujos na pia. O de anteontem, o de ontem e o de hoje. Estou aflito, tenho muita necessidade de organização. Você estaria disposto a limpá-los e daqui para a frente, sempre que usar um prato, lavá-lo e colocá-lo no escorredor. Fluxo CNV2. Acho que já entendi. Vou tentar do meu jeito. Filho, estou vendo que você deixou 3 pratos sujos na pia. Me dá aflição ver a pia suja. Você pode lavá-los e, daqui para a frente, sempre que usar um prato, já lavar e colocar no escorredor. Alguns cuidados para incluir a estranheza e ela não soar como chatice ou arrogância. Marshall Rosenberg diz que é bom alertar as pessoas que a CNV pode fazer com que você passe a falar de um jeito meio esquisito. Concordo e já vi algumas discussões feias na minha frente por causa disso. Você tem uma apostila no lugar do coração. Eu não suporto quando você vem com esse jeito de falar. O tom didático fluxo CNV1 anteriormente pode soar arrogante e gerar respostas como eu aqui com o coração na boca e você com essa frieza. Dependendo de como se traz a CNV para a conversa, ela pode sugerir um afastamento emocional e geralmente o outro precisa muito sentir que você está ali de corpo, mente, alma e coração. Por melhor que seja a intenção de quem traz a CNV como um meio de tentar conexão, se a outra parte julgar que o momento está sendo utilizado apenas para um experimento conversacional, a chance de se irritar é grande. Não vou ser cobaia das suas técnicas, eu já escutei. Acredito que, se tivermos consciência de alguns aspectos intrínsecos da CNV e tomarmos alguns cuidados bastante fáceis, teremos mais chances de incluí-la com sucesso. Gerar conexão. CNV não é uma receita. Receitas pressupõem resultados escalonáveis. São impessoais, anônimas. Sugerem acerto ao fim de sua utilização. Com a receita para fazer um bolo de morango, no fim da experiência você terá um bolo de morango. Encontros, porém, são sempre únicos, particulares, imprevisíveis e, por isso, sujeitos a resultados inesperados. Se você usar a CNV como uma receita esperando obter um bolo de morango, corre o grande risco de se frustrar com a surpreendente torta de abacate que resultou no final. 2. CNV não é para qualquer situação. Cuidado para não se tornar o abominável homem muito empático. 61. A comunicação não violenta é uma ajuda valiosa quando a temperatura das emoções subiu e precisamos alterar a maneira como estamos nos comunicando naquele momento e naquela relação específica. Assim, cuidado para não trazer a CNV para momentos em que ela não é pedida e, portanto, se transformar nessa criatura que claramente não entendeu ainda como a comunicação não violenta funciona. 3. CNV não é uma fórmula de convencimento. É muito comum algumas pessoas falarem, usei a CNV e não deu certo, fulano continuou fazendo a mesma coisa. Ora, o outro não fez o que você queria porque ele, simplesmente, é o outro. Costumamos confundir escuta com obediência e, como vimos anteriormente, pedir comandar. Aplicamos muito essa lógica aos nossos filhos. Isso tem origem na maneira como também fomos educados. Fala quem manda, obedece quem tem juízo. O outro continuou fazendo o que fazia porque pode ter escutado e não concordado. Pode não ter escutado, pode ter escutado e entendido outra coisa. Pode ter escutado, mas o acordo comum não ter sido feito entre vocês, ou sabe, se lá o que se passa ou não na cabeça e no coração dele. CNV não é um pó mágico de mudança de comportamentos, e ainda bem que isso não existe. A comunicação não violenta é, antes, um percurso de escuta de si mesmo. É, mesmo quando oferecemos empaticamente a nossa escuta ao outro, a CNV ainda assim continua sendo um processo de escuta de si, pois escutar o outro é criar espaço para que ele se escute também. Trata-se, portanto, de um processo de percepção e de responsabilização sobre o que se sente, o que se precisa e o que se quer. O que o outro faz é responsabilidade dele. A sua responsabilidade é o que você faz com o que o outro faz. 4. A importância do convite. O convite, além de preparar o outro para a estranheza da conversa, tem vários poderes curativos, como o pertencimento, a inclusão e, principalmente, a recolocação das emoções. Além de incluir o outro, o convite cria uma pausa para que as emoções
se recoloque em: fulano, estou triste porque nós brigamos ontem sobre a divisão de contas da casa. Quer muito que a gente consiga se escutar sem se machucar. Então gostaria de propor outro jeito de conversar. Pode ser, no momento exato em que é feita a proposta para um novo jeito de conversar, a raiva da briga de ontem, por exemplo, pode dar lugar ao medo da rejeição ou à vergonha de soar esquisito por propor algo diferente. Essa breve pausa não substitui a emoção anterior, mas oferece às partes envolvidas outra possibilidade de conexão a partir de outro sentimento. Uma trégua na raiva, para que se viva medo ou vergonha. O novo diálogo é emocional, ou seja, o convite traz a emoção de que, às vezes, o outro pode sentir falta para um percurso que pode parecer mental. 5. Exercite o processo sozinho. É preciso treinar para se escutar e na hora do papo não soar mecânico. Participei de um treinamento corporativo com a querida especialista em CMV Carol Nallon e fiquei impactadíssimo com o poder de um jogo de tabuleiro que ela levou para os participantes. Importante dizer que, antes de ir para o tabuleiro, o grupo havia assistido a várias videoaulas da Carol, e que ele foi introduzido quase no fim do encontro presencial, depois de o grupo ter refletido bastante sobre a CMV e seus conceitos. O jogo, simples e complexo, é um exercício de, literalmente, andar sobre os 4 tempos da comunicação não violenta, para mostrar como se jogava. Fui o primeiro a passar pelo tabuleiro a fim de que todos assistissem e entendessem. Traga para o jogo uma situação real, uma conversa difícil que você precisa ter, me disse a Carol. Não precisei pensar muito para me conectar com uma situação desagradável que estava vivendo com uma pessoa próxima no trabalho. Entrei no tabuleiro e instantaneamente fui abaroado pela percepção do quanto não sabia bem sobre o que sentia. Engasguei. Tive dificuldade em achar o nome daquilo que me incomodava havia tanto tempo. Conforme eu caminhava fui me dando conta de que também não sabia nomear o que precisava naquela relação, e isso tudo tornou claro o porquê da minha dificuldade em conversar com a pessoa envolvida no meu conflito. Assim, o jogo que vou ensinar no próximo capítulo me causou imediatamente a boa desestrutura de quando nos percebemos entre um degrau e outro em nossa autoconsciência. Pedagogicamente falando, imagino como foi importante para o grupo observar que eu, que estava ali como facilitador, também me impactava com a experiência. Distribuímos, então, os tabuleiros, e os participantes passaram a jogar entre eles. A reação foi imediata. As pessoas riam, choravam, e, ao fim da dinâmica, várias delas vieram nos agradecer como se tivessem ganhado um presente muito precioso para suas vidas. Carol, nem sei como agradecer. Vou exercitar isso para poder conversar com meu marido e acho que, depois dos vídeos e das conversas, esse jogo vai me ajudar a conversar com a minha gestora. 22 Número de participantes, de 1 a 3. Personagens, o outro, o navegante e o observador. Material necessário, 5 folhas de papel sulfite e uma caneta de pastão. Preparação, com os papéis na horizontal, escreve uma das palavras a seguir em cada uma das folhas. Logo, fato, sentimento, necessidade e pedido. Cada um desses papéis funcionará como casas de um tabuleiro. Objetivo, o navegante deve fazer a travessia até o outro passando pelas casas de acordo com o que cada uma pede. Para começar, disponha os papéis no chão, formando um tabuleiro nessa ordem, e faça com que os personagens o outro, o observador e o navegante, se disponham nas mesmas posições indicadas no esquema a seguir. O outro e o navegante ficam, deste modo, em frente ao tabuleiro. O observador fica em frente a todos na posição central para avaliar o que está acontecendo. O jogo do lobo. O papel de cada jogador o navegante andará passo a passo, seguido o comando da palavra da casa em que estiver parado correspondente do tabuleiro, logo, fato, sentimento, necessidade e pedido. Seu objetivo é fazer a travessia até o outro. Ele só segue para a casa seguinte se o outro não andar para trás sinalizando desconforto. O outro se conectará visualmente com o navegante, e sempre que este lhe disser algo que o deixe desconfortável, que o faça se sentir julgado, ameaçado, criticado ou culpado, o outro dará um passo para trás, distanciando-se do tabuleiro. Ele deve reagir, inclusive, às expressões faciais ou corporais do navegante, caso tenha se afastado por se sentir desconfortável, mas o navegante conseguir reformular a frase de maneira que ele não considere violenta sobre a mesma situação que o fez se afastar. O outro deve andar para a frente, se aproximando novamente do tabuleiro, mas sem jamais entrar nele. Observação importante, o outro não fala, ele conta o que sente por meio de seus passos para a frente ou para trás. O observador deve pontuar de maneira clara e objetiva sempre que, a seu ver, o navegante confundir alguns conceitos e não se expressar de acordo com o solicitado em cada casa. Por exemplo, estando na casa fato, o navegante diz ao outro, fulano, você sempre deixa o prato na pia. O observador, clara e objetivamente, deve dizer, considero isso uma avaliação, e não um fato. Não justifique sua observação. Ele é como uma consciência terceirizada. O navegante simplesmente deixa entrar a informação sem questionamentos e tenta reformular sua frase. Importantíssimo considerar que o observador provavelmente não é um especialista em comunicação não violenta e justamente por isso seu retorno deve ser acolhido com sinceridade. Ele não é um especialista aí, por isso, está ali para personalizar as percepções que recebe do navegante interpretando o conflito da sua maneira. Como jogar 1. O primeiro passo é decidir qual dos 3 jogadores será o navegante, pois será ele quem decidirá os outros personagens outro e o observador 2. O navegante deverá se conectar com uma situação que esteja lhe incomodando, uma conversa difícil que precisa ter com alguém. Para facilitar o jogo, deve ser um incômodo relacionado a uma pessoa, e não ao coletivo 3. No próximo passo, ele deverá contar o conflito aos outros 2 jogadores para contextualizá-los da situação 4. Feito isso, ele escolhe um dos 2 para ser o outro, como quando uma criança brinca de faz de conta, agora você é a bruxa e eu sou a princesa. É importante deixar claro ao outro quem ele é. Fulano, agora você é o meu irmão mais velho, agora você é o Luiz Carlos ou então seu papel será o do meu gestor Henrique 5. Os jogadores posicionam-se como no tabuleiro de acordo com os papéis escolhidos 6. O jogador navegante vai para a primeira casa. Logo, nessa casa, ele vai desafogar, dizer tudo o que tem vontade, sem freios nem edições. Uma sessão de descarrego, uma catarse. O navegante pode dizer tudo o que esteja entalado em seu coração. Palavrões não serão criticados, mas acolhidos. Nessa casa, ele não precisa necessariamente se conectar visualmente ao outro, para que nada o constranja em seu expurgo. A ele deve ser dado o tempo necessário para que consiga entrar em estado de fluxo em seu desabafo 7. Recuperado do expurgo da primeira casa, o navegante se conecta com o outro e vai para a segunda casa. Fato. Lá ele tenta dizer claramente ao outro o fato observado que trouxe ao tabuleiro. Pai, ontem você trancou a porta e eu ainda não havia chegado em casa. Observe que ele se dirige ao outro nomeando como a pessoa com quem ele tem o conflito, e não com seu eu real. Deverá ser assim por todo o jogo. Cabe ao observador apontar caso o discurso migre para a terceira pessoa. Nesse caso, o observador deve lembrá-lo de que o pai está na sua frente. Se as falas foram acolhidas pelo outro, o navegante segue para a próxima casa. Caso contrário, o outro dá um passo para trás, sinalizando que aquilo não foi confortável. O navegante só volta a andar quando o outro não fizer movimentos para trás. 8. Próxima casa. Sentimento. O navegante deve expressar o que o fato lhe fez sentir. A dinâmica se repete. Acolhida a fala, o outro fica onde está ou dá um passo para a frente caso esteja afastado do tabuleiro, e o navegante vai para a próxima casa. Do contrário, o outro dá um passo para trás e o navegante reformula sua fala. O observador está sempre atento para pontuar o que achar necessário. Por exemplo, navegante, considero que sinto que não expressa um sentimento.
mas uma avaliação. Nesse caso, e sempre que isso acontecer, mesmo que o outro não tenha se afastado, o navegante deverá refazer a sua colocação 9. Na próxima casa, como o nome diz, o navegante deve expressar a necessidade que move aquele sentimento. Pai, preciso muito de autonomia. O pai, preciso de descanso. A dinâmica é a mesma. O outro fica onde está ou se move para trás. O observador pontua caso considere que é preciso. Navegante, considero que a fala preciso de férias é uma estratégia, e não uma necessidade. 10. Na casa do pedido a dinâmica se repete. Pai, você pode deixar uma cópia da chave embaixo do capacho. O observador pontua se for preciso. Exemplo, pedir ao pai que perceba que você cresceu é um julgamento, não um pedido claro, concreto e objetivo. 11. Ao fim da última casa, se a fala for acolhida, o trio conversa sobre a experiência de cada um e, caso queiram, alternam os papéis. Quando se tem apenas 2 jogadores, elimina-se o observador. E, caso você jogue sozinho, terá o desafio de exercitar ainda mais profundamente 2 escutas complementares, a implicada você na travessia, com suas emoções e palavras, e a marginal, sair de se imaginar como outro escuta as suas palavras. Jogar sozinho é um difícil e extraordinário exercício de escuta empática de si e do outro, e isso vai requerer ainda mais calma em cada movimento. Depois de falar o que é solicitado em cada casa, dê uma pausa, reflita sobre suas palavras, tente escutá-las como outro as escutaria e não hesite em reordenar o pensamento e refazer a frase sempre que achar necessário tanto para você quanto para ele. Uma dica simples é escrever o nome do outro em um papel e colocá-lo depois da última casa. Isso ajudará muito a não falar para uma terceira pessoa, honrar a presença do outro e sacralizar o jogo como um ritual dedicado ao bem-estar de vocês dois. 23. Pronto, voltei aqui. Que interessante esse exercício, porque ele traz a questão desse exercício de uma roda, né? Em que você vai passando por personagens. Esse é um trabalho de um psicodrama, que eu sempre trago do Moreno. É um trabalho que a gente chama os papéis, né? Quais os papéis que você está fazendo. É uma possibilidade clara e plena, né, de você exercer esse observador, que eu sempre trago. Você olhar o papel e falar o que é que eu vou falar, como eu vou falar. Eu me sinto na coragem de falar, me aproximo daquilo, me afasto daquilo. Como é que é isso? Você coloca isso, você pode fazer com cadeiras, por exemplo, numa mesa. Você coloca isso e vai podendo elencando e trabalhando isso. Ele passou agora, é interessante isso, ele passou a falar da ecologia social. Vocês notem isso, que ele estava falando da ecologia individual até agora. Os meus sentimentos, como é que eu lido com isso, como é que é a minha comunicação, etc. Agora ele está falando com o outro, como é que eu me comunicar com o outro. É disso que ele está dizendo. Que às vezes a outra pessoa sabe, às vezes não, como é que eu lido com isso? É esse o lugar que ele está trazendo. Certo, biscoito? Vamos ler mais um pouquinho? Vai trabalhar não, dona Joyce, hoje? Fechado o café? Está fechado? Fechado. Acho que faz sentido, né, irmão? Tá bom. Só produzir hoje. Bora lá. E amigas que trabalham com comunicação em maiúsculo com acento agudo. 23 Desde que iniciei este livro, a pergunta acima ficou se movimentando dentro de mim sem parar. Pai aos 22 anos, professor desde os 25, sempre escutando e falando sobre a importância do limite, a questão mexia com as minhas crenças. E quando o colaborador não faz o que se comprometeu? E quando o filho já está no banho faz 3 horas? É violência a exigir? Essas inquietações me levaram a conversar com educadores, lideranças corporativas e amigos e amigas que trabalham com comunicação não violenta. O papo com essas pessoas me ajudou a entender melhor a questão e acolher meus sentimentos confusos. O empresário e psicanalista Cláudio Menezes, já citado aqui, diz que sempre que algum colaborador de sua empresa passa sistematicamente a não fazer o que foi mutuamente combinado e a vir com todos os tipos de justificativas, ele busca ter compaixão para entender o que pode haver por trás daquele comportamento, mas, por outro lado, ele não é complacente e coloca um limite na situação. Aceitar as justificativas como um hábito apenas colabora para que o outro não seja sujeito, mas objeto. Quer me relacionar de maneira íntegra com ele. Se existe uma razão profunda por trás daquilo, é melhor que a gente converse a respeito. É possível liderar e educar sem fazer exigências?
Carolina Nalon, prefaciadora deste livro, amiga especialista em CNV, acredita no seguinte: em situações em que alguém se comprometeu a fazer algo, mas por algum motivo diz que não vai poder mais fazer, é importante que lhe seja pedido para ajudar a encontrar uma solução, pois isso coopera na manutenção da corresponsabilização. Isso não substitui um bom e velho papo sobre os sentimentos que emergem em todos com a nova situação. Ainda sobre exigências em empresas, Carol traz uma reflexão importante sobre a relevância do exercício de uma escuta acolhedora e cuidadosa por parte de todos, a começar pelas lideranças. Muitas vezes os líderes fazem exigências nas melhores das intenções, mas podem, com isso, causar constrangimentos. Mas, Renata, pensa bem, é uma oportunidade excelente para a sua carreira. Tem que ser você a pessoa que vai fazer essa apresentação. Nesse caso, o melhor seria dar um passo para trás para realmente acolher e tentar entender a necessidade por trás do não escutado. O não da Renata dizia sim para alguma necessidade dela, algo que ela estava tentando proteger. Ela pode, por exemplo, ter tido experiências ruins em apresentações anteriores. Ana Paula Peron, querida mestra, amiga e mediadora de conflitos, me disse que, de fato, para a CNV, a exigência é uma forma de violência, mas que para ela, no exemplo do filho que não sai do banho, colocar um limite claro, mesmo que isso fuja do escopo da comunicação não violenta, não é um problema. Ela diz, o importante é ter clareza do porquê se está fazendo aquela exigência e tornar claro para o outro. No momento seguinte, retomar a escuta empática. Se você mandou o filho sair do banho depois de ter esgotado a sua paciência, pode oferecer para ele sua empatia, escutando acolhedoramente a possível chateação dele e depois reiniciar o percurso da CNV, explicando para ele as suas necessidades que motivaram aquela atitude. Carolina Nalon tem a opinião parecida com a de Ana Paula, e até me enviou uma postagem do Instagram, A Educação Corajosa, que também falava sobre o assunto. Todos os entrevistados, sem exceção, falaram da importância de uma atitude básica e anterior à crise do banho, que é a cocriação, a pactuação dos acordos e da criação de sentido e significado. Qual é a duração do banho? Porque ele quer mais. Porque você quer menos. Estou falando de um processo colaborativo de negociação em que se considera que todos são sujeitos, seja ele seu parceiro de trabalho ou seu filho. Uma vez pactuados os acordos, o contrato pode ser a qualquer tempo revisto, dado que a vida é dinâmica, mas não deve ser rompido unilateralmente. Cabe a todos zelarem por ele, mas, e isso é uma opinião pessoal, em última instância, cabe aos pais ou aos educadores o dever de fazer com que ele seja cumprido. Não porque eu mando aqui ou regra, lei L, mas porque acredito que nós, adultos, devemos ser os responsáveis por educar para a integridade e compromisso com as palavras. Essas posturas de compromisso com o que se fala, ou seja, com transparência e integridade, são cada vez mais valorizadas no ambiente de trabalho. Empresas que investem no desenvolvimento das habilidades socioemocionais das pessoas são as que colhem melhores resultados em todos os sentidos. Movimento Capitalismo Consciente e Trusting, trabalho realizado por pesquisadores da USP, apontam dados inequívocos do impacto da humanização no resultado das empresas. Os dados não falam, mas gritam por si. Veja a seguir. A mesma pesquisa aponta também que os stakeholders, 62, de empresas humanizadas têm um índice muito mais alto de satisfação do que a média. Esses resultados são consequência de ambientes de trabalho em que todos se relacionam de sujeito para sujeito. Sai o botão mandar, obedecer, cumprir. Entra a chave engajar, responsabilizar, realizar. Para a facilitadora de conhecimento e especialista em empatia, vulnerabilidade e compreensão, Joyce Baiana. 63. Engajamento é decorrência de um ambiente em que todos possam se expressar com transparência, aliado a um processo de criação de sentido e propósito. Ela diz, na minha empresa, todo projeto é contextualizado e conversado, e as soluções emergem do grupo. Autonomia é palavra-chave e desapego e confiança, atributos essenciais da liderança. E completa, uma das coisas que gera o comprometimento é a pessoa perceber que ela não está trabalhando para mim, mas para um propósito maior, alguma coisa que vai impactar a vida dela e nas pessoas ao redor. Visão parecida sobre a importância de empresas humanizadas é compartilhada pelo educador e especialista em desenvolvimento humano Darwin Green, 64, para ele, o termo team building, 65, não pode ser reduzido a episódios isolados que propiciem a vivência de situações emocionantes, como descer de uma tirolesa. Por exemplo, é preciso compreender que humanizar o grupo é um processo contínuo, diário, que envolve a empresa como um todo. Eventos como o da tirolesa só terão sentido se estiverem a serviço de um fluxo maior. Para Darwin, team building é a construção de uma equipe de alta performance, e isso exige um conhecimento profundo sobre o desenvolvimento de indivíduos e, principalmente, sobre grupos. Para que a integração aconteça, entra em cena o despertar das emoções, mas, em especial, de uma que anda tão esquecida dentro do cenário corporativo, a alegria. Nossas emoções são uma forma do nosso corpo se comunicar com a gente, mandar um alerta para dizer se está tudo bem ou não, e a função da alegria é garantir o processo de afiliação, de integração com os outros. Pode reparar, quando você vê alguém rindo, ou gargalhando, não dá uma vontade automática de rir também? É a alegria mostrando o que podemos sentir com o outro, nos conectando ao outro. É a nossa capacidade de empatia que nos conecta com os outros, e a conexão entre as pessoas é o que nos humaniza, e quando nos sentimos humanos, percebemos que estamos todos, literalmente, no mesmo barco. Apesar de todos os dados apontarem para os benefícios da humanização, ainda há muito para se conscientizar nesse sentido. Em 2014, o Instituto Gallup entrevistou 23 milhões de profissionais, em dezenas de países de todos os continentes. Pesquisa Instituto Gallup/Diagonal 2014, universo de 23 milhões de profissionais de todo o mundo, 66. Uma pessoa ativamente desengajada é ativamente desengajante e tem à sua disposição um universo de 63% de outros profissionais suscetíveis a serem contaminados por seu desânimo e desconforto. Pesquisa realizada pela consultoria de recrutamento Michael Page aponta que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe, 67, de acordo com Lucas Ogian, diretor da Michael Page. Um líder que consegue engajar as pessoas é aquele que tem boa inteligência emocional, bom senso de organização, empatia, carisma e, acima de tudo, respeito pelas pessoas que o cercam. 24. As brincadeiras mais bocosas escondem um propósito bem consciente. Cooperar para que os integrantes do grupo saiam do estado penso, logo existo, e entrem no modo brinco, logo insisto. Ou seja, que os participantes queiram brincar. Conquistar o divertir é o desafio de todo educador. Peça para uma criança parar de brincar e certamente ouvirá, mas agora ou só mais 5 minutos. Ela insiste porque está vivendo a brincadeira, e quando ela vive a brincadeira, ela está absolutamente integrada, coração, cabeça, corpo e espírito. Brincar é a forma mais elevada de fazer pesquisa, dizia Einstein. Ou seja, brincar nos permite viver no campo simbólico experiências riquíssimas para a vida real. Isso só é possível porque quando brincamos suspendemos temporariamente o nosso julgamento moral. Quando a criança brinca de polícia e ladrão, ela não pensa, não posso ser o ladrão. Ser ladrão é muito feio. Ela quer ser a melhor ladra que puder e a polícia que se lasque. Essa liberdade criada a partir do lúdico possibilita que a gente entre em contato com os vários outros eus estranhos a nós mesmos, e então conseguimos viver, escutar, um mundo de possibilidades que costumam estar à nossa frente, mas que estão entulhados de julgamentos e, por isso, éramos impossibilitados de ver. Breve introdução à escuta lúdica.
Essa é uma grande dica para a chatice do nosso dia a dia, tirá-las do campo do problema e deslocá-las para o campo do jogo. Em outras palavras, lançar sobre os problemas um olhar de ludicidade. O mesmo vale sobre processos de inovação em empresas. Quanto mais a ludicidade tiver espaço no dia a dia, mais capacidade de criação essas empresas terão. Vou dar um exemplo bem próximo e recente. Durante a quarentena, em razão da pandemia do novo coronavírus, uma amiga inventou com a sua família a brincadeira do escuro, claro e colorido. O desafio era vestir-se a semana toda de acordo com o tom combinado. A diversão tinha uma finalidade: facilitar e economizar lavagens na máquina de lavar roupa. Outra característica essencial do brincar é que ele não precisa dar certo. Você nunca viu crianças fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega? Olha, precisamos conversar sobre o seu zigue-zague. Isso não acontece. Não rolou, começa de novo e vamos em frente. Esse combo, viver de verdade mais liberdade do conceito acerto-erro, que é o campo mágico da pesquisa curiosa sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. E esse é o ambiente mais propício para a aprendizagem, claro, para a inovação. Além disso, é o melhor estado de escuta com o qual podemos ir para qualquer conversa, o desapego do desejo ditatorial de assertividade. 25 alguns anos atrás, eu vivi uma experiência muito impactante que, entre tantos aprendizados que até hoje descubro, reforçou o caráter transformador do lúdico sobre as nossas vidas. Em janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro foi devastada pelas fortes chuvas de verão. Noticiava-se na época que jamais havia acontecido uma catástrofe como aquela. Estava muito impactado pelos telejornais, que traziam imagens terríveis, quando descobri que um amigo querido tinha uma casa em Teresópolis, uma das cidades atingidas. Em uma conversa, ele me disse que, por sorte, estavam todos bem, mas que a situação estava bem feia, com mortos e desaparecidos. Senti que precisava fazer alguma coisa. Chamei dois grandes amigos e extraordinários palhaços, Paulo Federal e Álvaro Lages, e nos organizamos para ir até lá nasciam aliás Forças Amadas, sem R mesmo, nome dado por Paulo Federal, o palhaço Adão. Eduardo Parente, meu amigo de Teresópolis, nos colocou em contato com Ana Leite, que foi nossa grande dedicada anfitriã. Alguns dias depois, lá estávamos nós, no 4x4 de Ana, a caminho de Santa Rita, pequena e devastada vila rural incrustada nas montanhas de Teresópolis. Lembro-me do silêncio que foi se instaurando entre nós à medida que o carro se embrenhava no sinuoso caminho. Muitas casas estavam, é preciso juntar as nossas Forças Amadas. Caídas, carros revirados, mar de lama onde havia vila de moradores. O rio mudara de curso com o volume de água que veio do céu e de lama que desceu das montanhas. Uma avalanche. O clima no vilarejo era de total desolação. Todo mundo na pequena Santa Rita havia perdido alguém. O pai, o filho, a esposa, um conhecido. Muitas crianças ainda estavam desaparecidas. Logo ficou claro que nosso propósito não seria animar, motivar, incentivar aquelas pessoas. Não seria legítimo 3 forasteiros chegarem dando conselhos ou palavras de ordem. Estávamos ali para escutá-las. Elas já tinham perdido muito. Não precisavam que ninguém lhes tirasse também a sua voz. Nessa primeira semana que passamos lá, depois voltaríamos para mais uma missão. Acordávamos muito cedo e, sempre levados por nossa gentil e destemida anfitriã, íamos de casa em casa, de beco em beco, conversar com as pessoas. Dependendo do estado de cada um, arriscávamos pequenas brincadeiras, uma serenata improvisada, uma mágica. Era assim que conseguíamos abrir uma brecha afetiva de comunicação entre nós. Voltávamos para casa de noite, exaustos, abríamos nosso notebook e anotávamos absolutamente tudo que havíamos sentido, escutado e percebido. A partir de nossas anotações, elaborávamos as próximas estratégias, sempre focadas em fortalecê-los como indivíduos e coletividade. A principal estratégia dessa primeira incursão foi anunciar que um grande espetáculo de despedida seria realizado na última noite de nossa estada. Passamos, então, a ensinar as crianças a fazerem lanternas com garrafas PET e velas. Essas lanternas seriam as luzes da nossa ribalta. Fazíamos a proposta a elas: vocês têm que ensinar os adultos a fazerem também para o espetáculo ficar bem iluminado. Quem resiste a um pedido de crianças? Chegou a noite da apresentação. Estávamos nos maquiando dentro da escola com a sensação de que ninguém apareceria. Os moradores estavam muito abalados para saírem de suas casas a fim de assistirem a 3 palhaços. Mas, de repente, o burburinho. Lembro-me da emoção. Colocamos nossos narizes e, quando saímos, o pátio estava lotado de crianças e adultos com suas lanternas acesas nas mãos. Durante a apresentação nós realizamos algumas cenas clássicas de palhaços e vários jogos cooperativos com a participação ativa da plateia. O objetivo era consolidar o que vinhamos fazendo de casa em casa, de beco em beco, por meio de brincadeiras. Nosso propósito era iluminar o potencial individual e coletivo de cada uma daquelas pessoas. Antes de encerrar, apontamos para as velas que clareavam a nossa ribalta e dissemos que a reconstrução de Santa Rita seria como fizemos aquele espetáculo, com a luz de cada um. Então, todas aquelas pessoas, que pela primeira vez saíam de suas casas depois da tragédia, se levantaram emocionadas, e encerramos o encontro com uma grande dança de roda, todos cantando: se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. 26 Chamo essa dinâmica por esse nome porque acredito que ele sintetiza o objetivo profundo do jogo: encontrar o tesouro que existe entre duas pessoas, proeza que só será conseguida se ambas se dispuserem a encontrá-lo juntas, colaborativa e voluntariamente. Empatia na veia. Ele pode ser jogado em duplas ou em turma, sem facilitador externo, necessariamente. Número de participantes, de 2 a 20. Material necessário, nenhum. Objetivo: encontrar a palavra que conecte outras duas. O tesouro perdido. Como jogar 1. Escolher 2 voluntários para começar 2. Alguém conta: 1, 2, 3 e já. Neste instante, os 2 voluntários devem dizer, ao mesmo tempo, uma palavra aleatória cada um. Vamos supor que o primeiro jogador tenha gritado shampoo e outro abacate. O desafio é encontrar uma palavra que poderia conectar as duas de alguma maneira. Quando alguém do grupo chegar a uma conclusão de um jogo da busca pelo tesouro, palavra, levanta a mão sem pronunciá-la. Aguarda-se até que outra pessoa também levante a mão. 3. Alguém volta a contar. 1, 2, 3 e já. 4. Os 2 que estavam com as mãos levantadas gritam ao mesmo tempo a palavra que pensaram. Vamos imaginar que um tenha gritado essência e outro hidratação. O que tem no meio dessas palavras que de alguma maneira as conecte? Não vale repetir as anteriores. O grupo pensa e a dinâmica se repete. Quando 2 participantes levantarem a mão novamente, alguém reinicia a contagem e eles gritam as novas palavras que podem ser o tesouro no meio dos 2. 5. O objetivo é repetir essa sequência até 2 pessoas gritem a mesma palavra. Nesse momento, o grupo comemora 6 e reinicia-se o jogo com outros 2 voluntários. Qual palavra você falaria para unir essência e hidratação? Eu pensei em creme. Se você também, sinta-se comemorando comigo. Sobre a riqueza do jogo. À medida que as rodadas vão se sucedendo entre tentativas, comemorações e reinícios, as pessoas do grupo vão se aproximando do jeito de pensar de cada um, e a procura da palavra passa a levar em conta essa escuta ampliada. O que penso e o que o outro pode estar pensando. A importância de comemorar. Celebrar cada tesouro encontrado é uma maneira de não só dar importância à busca, como de
Honrar o encontro vale qualquer coisa. Abraçar, gritar ou tomar uma nova rodada de cerveja. Opção pouco provável se você estiver mediando um encontro corporativo. Embora eu já tenha feito isso várias vezes. Com consentimento, é claro. Dicas de quem já jogou 1.382 vezes. É legal ser rápido. Se não perde seu timing e fica chato. Teve uma ideia? Levante a mão. Nada de procurar a melhor palavra em todo o seu conhecimento do vernáculo. Acredite nos deuses da conexão e na sua percepção sobre o outro. 27 A mágica. No início de 2018, me apresentei para os moradores do Jardim da União, comunidade localizada no bairro do Grajaú, região periférica da Zona Sul de São Paulo. O convite foi feito pela ONG Piabiru, que realizava no local um potentíssimo trabalho de troca de conhecimentos entre jovens profissionais de arquitetura e urbanismo e os moradores da ocupação. O que pude perceber logo nos primeiros contatos que antecederam a apresentação é que a experiência humana e coletiva promovida pelo projeto se estendia para muito além das trocas de técnicas envolvidas na urbanização. O convite para minha apresentação de palhaço veio justamente neste sentido, criar um campo afetivo para que, a partir disso, as lideranças locais conseguissem conversar mais desamadamente sobre os seus conflitos. O dia da apresentação chegou em um sábado de sol. Fiquei animado, pois o tempo aberto é parceiro do palhaço na mobilização do público. Fui carinhosamente recebido para almoçar na casa da Ivone, uma moradora local. A casa estava cheia. Ivone, seus filhos, alguns vizinhos e os integrantes do projeto. As pessoas não sabiam, mas, para mim, a apresentação estava começando ali, no papo com elas, captando a energia, o espírito, medindo a temperatura. Como a casa estava lotada, peguei meu prato e me sentei na porta, aproveitando para observar o movimento da rua. Vi mulheres sentadas em banquinhos na calçada, fazendo as unhas das vizinhas, homens consertando as janelas de suas casas, outros que pareciam estar pavimentando o meio-fio e vários outros ajeitando jardins. Comecei a desconfiar de que o fim de semana dos adultos estava reservado para as tarefas que não tinham tempo de realizar durante a semana e por isso talvez não estivessem disponíveis para assistir a um palhaço. Percebi que precisava de ajuda para mobilizá-los. Ora, quem tem os melhores e mais irresistíveis argumentos para convencer os adultos quando estes não estão disponíveis? As crianças, é claro. Terminei de almoçar, coloquei a minha roupa de palhaço, me maquiei e fiz questão de botar o meu maior sapato porque sei que as crianças não se conformam que alguém possa ter um pé daquele tamanho. É um chamariz infalível. Peguei a minha mala. Quem resiste à curiosidade de saber o que tem dentro da mala de um palhaço, e saí andando pelas ruas de terra, entre algumas casas de alvenaria e várias outras mais precárias de madeira. Eu nem tinha virado na primeira esquina e um pequeno grupo de crianças de 7, 8 anos veio esbaforido ao meu encontro. Contei para elas que dali a uma hora aconteceria um grande espetáculo no centro comunitário. Achei melhor omitir que o grande espetáculo seria eu, fazendo pequenas coisas. Eles me perguntaram com os olhos brilhando de animação e curiosidade: vai ter mágica? Respondi: claro que vai ter mágica. Espetáculo sem mágica não é um espetáculo. Mesma hora elas saíram correndo e gritando: vai ter espetáculo, vai ter mágica. Segui caminhando e logo os pequenos arautos ganharam reforço da divisão montada. Crianças um pouco maiores que as primeiras montadas em suas bicicletas espalhavam a novidade com muita rapidez. Pouco a pouco, os adultos foram aparecendo com olhos curiosos nas janelas, nas portas, nas varandas. Quando achei que já tínhamos conseguido garantir um público razoável, me encaminhei para o centro comunitário, antes que o interesse se dispersasse. As crianças entraram correndo e se aglomeraram lá na frente à minha volta. Os adultos vieram logo depois, misturando-se aos integrantes do projeto. O pequeno lugar ficou lotado e a palhaçada que começou lá fora continuou do lado de dentro. Os adultos, que inicialmente estavam tímidos, foram se soltando, rindo e brincando cada vez mais. As crianças estavam tão empolgadas que já tinham se esquecido da mágica. Uma sorte, porque eu também havia me esquecido. Depois de mais ou menos 40 minutos de brincadeiras, agradeci a presença de todos e anunciei o fim do espetáculo. Mas, como diria o Chacrinha, o programa só acaba quando termina. 68, a história não tinha terminado. Quando dei o primeiro passo em direção à porta, as crianças se levantaram, bloquearam a minha passagem e começaram a gritar em coro: tira o sapato, tira o sapato. Vi que alguns adultos se animaram e entraram no coral. Comecei a dar desculpas esfarrapadas: não posso tirar, está muito frio, tô resfriado, tenho chulé. Mas o refrão continuou soando: tira o sapato, tira o sapato. O que manda o protocolo nessas situações? Ora, manda não tirar o sapato para não quebrar o encanto. Seria a mesma coisa que, no meio da festa de Natal, o Papai Noel tirasse a barba e dissesse: mentira, sou o tio Antônio. Isso não é coisa que se faça. Mas sei lá por quê, naquele momento, resolvi fazer. Respirei fundo, puxei uma cadeira, me sentei e comecei a desamarrar lentamente os cadarços. As crianças me cercaram em polvorosa. As menores subiram em cadeiras para olhar por cima das outras. E as muito menores abriam espaço para me ver entre as pernas dos amigos. Olhei, então, para aquela abobada de crianças, e com indisfarçável constrangimento de quem foi pego no pulo cochichei minha tristeza em tom confessional: os adultos vão descobrir que meu pé é normal. Elas me olhavam com tanta atenção que se fez um denso silêncio. Tirei, então, o meu sapato e lhes mostrei o meu pé. Instantaneamente a quietude foi rompida pelo inesperado. Como se tivessem combinado, várias crianças saíram correndo e gritando a plenos pulmões: o pé dele é grande mesmo. O pé dele é grande mesmo. A partir daquele momento elas já não estavam mais conectadas ao artista que veio se apresentar, mas ao ser humano que se revelou na frente delas. E não é que, no fim de tudo, a mágica que eu havia prometido aconteceu? Eu só não poderia imaginar que ela seria realizada pelas próprias crianças. Amados, como está rápido, né? Você viu a leitura? Acabou. É um tiro curto. E nós estamos lendo 50 páginas. Parece que a gente está lendo 50 páginas? Não, né? É bem maluco isso. O que está me agradando agora nesse livro são os exercícios que ele está trazendo. As vivências. Ele trouxe essa vivência das palavras, é bem legal esse. É um jogo, está ligado aos jogos cooperativos. Isso é bem interessante. Falar duas palavras, como ele falou lá, essência e essência e hidratação,
e as pessoas falarem o que essas duas palavras levam, a junção delas levam para onde. Né? Foi esse o exercício. Até alguém no próprio grupo falar, ou o grupo todo falar a mesma palavra, e confiar que isso vai acontecer, e vai acontecer. Porque é uma egrégora ali sendo formada. Isso você vai dando sinergia, é um exercício de sinergia de grupo. O grupo se reconhecer como grupo, é bem interessante esse exercício que ele passou aí. Bem interessante. Isso é uma das coisas que eu sou especializado, né? Em criar conexão e sinergia em grupo. É interessante esse exercício que ele passou. A outra coisa é essa história do palhaço, né? Ele na comunidade. Foi legal como ele trabalhou a atenção, como ele está atento, né? É isso que ele está dizendo, esteja atento à ambiência. Como é que você vai causar? Ele está causando, ele está percebendo quais são as questões ali e como que ele vai persuadir aquela energia, como que ele vai mover aquela energia de uma forma positiva. Manipuladora, sim, está manipulando a energia, mas para a luz, para o propósito, com algo maior, não um egóico. Então, foi bem interessante. Muito bom. Alguém quer trazer algo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bendito para a senhora. Tá bom, queridos? Um beijo, turma 6. Hoje, mentoria às 19h59. Um lindo dia para vocês. Valeu!